Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui, Valdir Nascimento. Eu vou apresentar a vocês aqui essa automação que nós criamos para a PNF Digital. Essa automação ela é uma SDR, um agente SDR com inteligência artificial, tá? E nós chamamos de Nina. Então, ela é a Nina, a nossa SDR e nossa atendente virtual. Então, qual que é o objetivo da Nina? Né? A pessoa chega na página da nossa empresa, que é uma página fictícia, tá? E ela vai simplesmente preencher o formulário. Isso pode ser feito através de um anúncio no Google, de um link, não importa. A pessoa vai iniciar uma conversa com o nosso WhatsApp. E aí eu criei aqui também um funil dentro da nossa conta, aqui no nosso CRM do Mosquite, da VNF Digital, apenas para exemplificar e não estar mostrando dados de clientes e algo do tipo. Então, qual que é o objetivo dessa SDR? A pessoa vai preencher o formulário, a nossa inteligência artificial vai chamar essa pessoa no WhatsApp, ela vai fazer a qualificação desse lead e automaticamente, após o atendimento, ela vai criar uma oportunidade aqui no campo novo lead do nosso CRM. E vai criar um resumo, trazendo detalhadamente o que foi que o nosso possível cliente, né, o nosso lead, interagiu com o nosso assistente de inteligência artificial. Essa inteligência artificial ela já foi implementada em vários clientes aqui da VNF Digital, e eu estou gravando esse vídeo exatamente para que você possa conhecer como que funciona esse serviço de SDR com inteligência artificial aqui na VNF Digital. Então, para iniciarmos, nós vamos aqui em Fale Conosco, né? Ele vem aqui para a parte do formulário, então eu vou solicitar um contato e vou preencher aqui os meus dados, nome, sobrenome, o ramo de atividade, vou colocar aqui que eu trabalho, por exemplo, com vendas online, e o telefone do meu WhatsApp, que no caso é o meu WhatsApp com o DDD. Então, está aqui, sem espaço, enfim. Se a pessoa quiser colocar espaço, caracteres, não importa. Tá? Então, uma vez que eu envio esse formulário, né, ele vai rodar a página, beleza, aqui, ó, e automaticamente ele aciona a Nina. Então, a Nina vai rodar aqui com automação, ó, ela está processando essa informação e perceba que eu já recebi aqui o contato da On Digital. Então, aqui ele me chamou pelo nome que eu forneci. Olá, Valdir, tudo certo? Aqui é a Nina. Ela se apresenta como SDR de inteligência artificial. Né? E ele mostra aqui que você pediu automações e que forneceu aqui o seu ramo de atividade. Tá? Então, ela vem aqui com a mensagem de aproximação para iniciar uma conversa e fazer a pré-qualificação desse lead. Então, aqui ela pede 5 minutinhos que quer mostrar e pergunta aqui se você tem interesse de conversar. E aí eu vou colocar aqui, obviamente, que sim. Vamos nessa? Vamos. Então, vou colocar aqui apenas vamos. E vou enviar essa informação para o meu atendente de inteligência artificial, que vai exatamente qualificar esse contato. Nesse momento, ele já, aqui no nosso banco de dados, ele já salva aqui o contato, ó, num banco de dados, tá? E ele vai ter algumas informações que ele vai perguntar durante a conversa. Então, todas essas conversas, todos esses campos que estão nulo aqui, ó, nulo, vago, ele vai pedir no decorrer da conversa, tá? Então, ele vai preencher isso aqui tudo nesse processo de qualificação. Então, ela me retornou aqui e eu vou simplesmente dar continuidade. Né? Valdir, tudo bem? Sou a Nina aqui, ó, e posso entender melhor a sua realidade, ver se faz sentido para o seu momento. Para começar, poderia me contar um pouco mais sobre o segmento em que sua empresa atua. Né? Então, vou colocar aqui de novo. Vendas online. E vou dar um enter. Então, ele vai fazer toda essa conversa comigo. Eu configurei esse SDR no modelo Bench, tá? Então, ele vai fazer
as perguntas de pré-qualificação, certo? E ele vai fazer exatamente as 4 ou 5 perguntas necessárias para qualificar o lead. Então, ele demora alguns segundos para retornar. Por quê? Porque eu tomei o cuidado de colocar aqui, ó, esse bloco de wait, para caso o cliente escreva com linha pingada. E eu vou mostrar para vocês isso aqui mais tarde em uma das minhas respostas. Então, nesse momento aqui, ele já me retornou aqui novamente, né? Ó, perfeito, Valdir, obrigado por compartilhar. Para contextualizar, nossas soluções de automação parte de um preço X, né? Então ele já dá a primeira pré-qualificação, tá? Que são os valores. Se o valor não está ok, não tem por que seguir adiante. O lead, automaticamente, ele já é um lead não qualificado. Então eu pergunto aqui se os valores estão de atendimento e eu vou colocar aqui, por exemplo, que não. Achei o investimento fora da minha realidade. Né? Isso acontece? Sim, acontece. Porque as pessoas não percebem o valor agregado de uma automação como essa. Tá? E sem nenhum custo extra. O investimento é esse, não tem nenhum custo adicional. É simplesmente esse. E que vem dando resultados incríveis para os nossos clientes. Tá? Então, respondi novamente aqui. E ele vai, mais uma vez, processar. Nesse meio termo, ele provavelmente atualizou aqui algum campo. Tá, ó. Ele atualizou algum campo aqui. Que foi exatamente, ó, o vendas online, que é o valor que eu me referi que estava alto. Posterior, ele vai falar sobre o orçamento. Era para ele atualizar aqui também a coluna do orçamento. Mas ele pode deixar para fazer isso tudo no final, tá? Então aqui ele diz que entende, ó, é comum no início do orçamento ainda estar sendo ajustado. Posso mostrar algumas soluções para isso. Gostaria de entender um pouco melhor sobre o seu entendimento com o WhatsApp. Informar se hoje existe algum ponto que gostaria de melhorar, enfim. O que é que eu fiz? Eu peguei aqui exatamente um cliente que nós fechamos. Ó. Ele me mandou exatamente de forma detalhada todos os passos que ele sente como um gargalo na operação dele. Eu só vou colar aqui, ó. Para mostrar aquilo que eu tinha dito antes, não, depois eu faço, né, que é mandar as mensagens picadas. Então, eu mandei aí a mensagem, tá? E ele vai processar exatamente essas informações para que ele possa me retornar com base no que é informado. Não teria sentido uma inteligência artificial que não tivesse inteligência para entender e me retornar dentro do que foi exposto pelo meu lead. Então, ele vai processar isso aqui. Como falado anteriormente, ele tem que atualizar alguns campos aqui. Ou ele atualiza passo a passo, ou ele pega no final. Tá? E aqui você vê os logs que estão rodando aqui no nosso SDR. Ó. Então, ele está processando ali e vem respondendo. E esses logs, ele é bem interessante. Por quê? Porque aqui, ó, dentro do nosso agente, eu tenho aqui, ó, a pergunta que foi feita e a resposta do agente, ó. Então ele traz exatamente, né, aqui nos logs para facilitar o entendimento, ó, o que foi perguntado, a resposta, o nome do contato e o telefone. Por quê? Porque caso haja algum erro no processo, a gente tem como identificar isso aqui e tratar esse erro, tá? Então ele respondeu mais uma vez aqui, ó, obrigado por compartilhar sua jornada. Vejo que o atendimento polarizado por vários passos, enfim, e ele dá algumas sugestões. Né? Com nossa automação é possível qualificar os contatos automaticamente, se preparar e entender. Então, enfim, ele já pegou o que é a dor do cliente e ele já traça aqui um esboço do que a gente pode fazer para melhorar. E aí ele pergunta se um desses pontos é prioritário. E aí eu vou colocar que a qualificação dos contatos ó, é o meu ponto prioritário. Então eu vou colocar aí, ó, qualificar automaticamente. Né? Aí eu vou colocar aqui em 2 linhas. Ó. Então Ctrl V e vou colocar aqui, ó, para separar. E ele
com aquele intervalo, ele não vai responder duas vezes. Ele vai juntar essa pergunta e ele responde de uma única vez. Então, isso torna o atendimento com a nossa IA bem mais interessante e bem mais humanizado do que outros atendentes STR que tem no mercado aí e outras automações com inteligência artificial que provavelmente você já deva ter visto aí no mercado. E aí ele dá uma resposta extremamente única, com base no que foi informado. Ótima escolha, Valdir. A qualificação automática realmente ajuda a poupar. Para alinhar melhor, você costuma tomar decisão sozinho, então ele já parte para a próxima. Ele está aqui já em outro processo de qualificação, que ele vai perguntar, antes de tentar fazer um agendamento ou transferir para o closer, ou para o vendedor, enfim, para alguém da equipe, ele já quer sondar aqui se eu sou o único decisor ou se tem alguém mais envolvido. Então, vou colocar aqui que eu tenho um sócio, por exemplo. Né? Então, vou dizer que tem um sócio. E aí, ele vai sugerir que o sócio participe da reunião. Então, ele já entende que o decisor são duas pessoas e que é fundamental a participação das duas pessoas durante a call, né, a reunião, o processo de apresentação do projeto, para facilitar ainda mais o fechamento em uma única reunião. Então, aqui, perfeito, Valdir, e vai responder conforme o que ele tem que falar. Saber que a decisão é compartilhada ajuda a preparar um material objetivo, tá? Agora, para entender o cenário completo, existe um prazo ideal para que vocês tenham em mente. Então, eu vou colocar aqui que eu preciso dessa automação nos próximos 2 a 3 meses. Então, eu vou dizer que eu pretendo implantar isso aí nos próximos 2 a 3 meses, que é exatamente o prazo que mede a urgência desse lead. O quão esse lead está propício ao fechamento ou não. Tá? Então, ele fez o trabalho de pré-qualificação aqui, ó. Ele faz todo o trabalho. Provavelmente eu vou receber uma mensagem nesse número, porque ele está programado para ser o número que eu sou informado quando essa IA ela está fazendo os atendimentos. Para isso, aqui, ó, Valdir, notei que ainda estamos definição sobre prazo para alimentar a qualificação automática. Após essa com seu sócio, já surgiu alguma previsão, beleza, ótimo, passo seria razoável, estudo, enfim. Então, ele vem aí respondendo. Tá? Junto com a IA, nós também disponibilizamos para os nossos clientes exatamente aqui ó, um painel que você tem acesso a todas as conversas, que você pode colocar a sua equipe atendendo aqui com essa estrutura. Então, você tem aqui o painel onde você loga aqui os seus WhatsApp, as suas contas de WhatsApp. Né? E nesse caso aqui eu estou com 3 WhatsApps conectados aqui a essa conta. E tenho os meus agentes. Então, eu posso atribuir essa conversa aqui, por exemplo, para o Valdir. Então, ela está atribuída, que à medida do processo será aquele meu atendente, o meu closer, o meu vendedor, enfim, que vai dar continuidade ao processo. Então, eu tenho aqui como verificar sem a necessidade de estar com o WhatsApp na mão. Então, também contamos com esse painel aqui, que também é painel aqui da VNF Digital. Dito isso, né, para entender o possível investimento, mesmo com o orçamento inicial mencionado, gostaria de saber para esse momento de decisão com o seu sócio, existe alguma previsão de investimento ou ainda estão mapeando isso junto? Então, sim, temos. Vou colocar aqui, porque o meu intuito é exatamente fazer com que ele passe passo por passo. O interessante também dessa automação, voltando aqui, é que ele prepara um follow-up. Tá? Então, ele prepara aqui ó, um follow-up que ele pega e vai atualizando à medida de que a pessoa vai passando sempre a última mensagem. E eu tenho um follow-up que ele starta a cada 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, de acordo com a predefinição do meu cliente, para fazer uma recuperação de um cliente que abandona o fluxo. Então, simplesmente ele abandonou o fluxo em alguma das perguntas. A gente tem esse follow-up que faz a recuperação dessa conversa que foi paralisada, vamos falar assim. Então, que ele, mais uma vez, ele responde, né, com informações que você compartilhou,
vou encaminhar seu contato para o nosso especialista. Provavelmente ele vai mandar para mim, após isso aí, ele vai me mandar uma mensagem nesse meu número, tá? Então vai aparecer aqui uma mensagem que eu vou receber dele mesmo, mas, enfim, porque eu estou falando do número que eu recebo as notificações. Passado todo esse processo, a gente vem aqui para o nosso CRM e o próximo passo é exatamente o que? Alimentar esse CRM, tá? Alimentar esse CRM com a automação. Tá? Como eu atualizei, ele ia pegar o meu segundo funil e eu não queria compartilhar aqui. Então, ó, ele já trouxe aqui, né, ó, as informações. Então, ele me traz aqui uma oportunidade criada com o nome do meu lead. Né? O que é que ele quer? Ó, ele quer uma automação para qualificação e automática de contatos e o ramo que ele me forneceu, que é de vendas online. Então, ele já me trouxe aqui como sendo o responsável. Ele trouxe aqui que o serviço que ele quer é uma automação para qualificação automática de leads e ele veio através do nosso SDR. Então, eu tenho como mensurar dentro do meu CRM de onde esse lead veio. E o mais interessante, tá? Quando eu recebo isso aqui no meu SDR, ou no meu CRM, eu tenho aqui um resumo do que foi conversado. Então, a inteligência artificial, ela pega tudo o que foi conversado e ela me dá um resumo dessa conversa, mostrando aqui, ó, Valdir Nascimento, atua no segmento de vendas online, tem expressado um forte interesse pela automação, principalmente qualificar lead de forma automática. Ele busca uma solução que ajude a separar os leads realmente interessados dos que estão apenas curiosos, uma prioridade na melhoria de seus processos de vendas. Valdir atualmente enfrenta desafio com etapas manuais em uma jornada de atendimento com uma qualificação inconsistente de leads, um follow-up fraco, o que impacta sua eficiência em vendas. E de onde ele tirou essa informação? Ele tirou essa informação exatamente do que o meu cliente passou aqui. Ó, né? Primeiro contato é manual, conversão manual, e ele fala aqui da qualificação. Ó. Ele usa o termo inconstante. Às vezes qualifica, não qualifica. Então, ele usou esses termos. A inteligência artificial não inventou nada. Ele mesmo disse que o follow-up é fraco, ou praticamente inexistente. E quem não responde some, os prospectos ficam órfãos, enfim. Né? Então, ele me disse, e a inteligência artificial, ela entende o que foi conversado, e ela me deu esse resumo. Bom, isso aqui é o nosso serviço de inteligência artificial. Se você tem interesse em ter uma inteligência artificial fazendo o primeiro atendimento, fazendo a qualificação do seu lead, atualizando o seu CRM, tanto trabalhamos com a Mosquite, como trabalhamos com outros CRMs também, tá? E quiser tudo organizado para que a sua equipe de vendas não perca tempo com leads não qualificados, abaixo do vídeo vai ter um comentário fixado. Você pode iniciar uma conversa conosco, vai passar por essa SDR aqui, a SDR vai fazer a qualificação do seu atendimento e, dependendo do que for informado, a gente entra em contato com você para ofertar a você o que a gente tem como solução que vem aumentando e muito a conversão de nossos clientes. Nós temos clientes que aumentaram as conversões de 30% a 50% com a implantação da Nina. Tá? Por quê? Porque ele economizou tempo, otimizou o atendimento, tudo isso que você busca para melhorar o seu faturamento. Então, no comentário fixado abaixo, você terá o número de contato que você pode iniciar um contato conosco. Aguardo você e espero que você seja o nosso futuro cliente.